Gente, oi, oi. Gente, vocês estão me escutando? Tá com eco? Tá ok? Digam se vocês estão ouvindo eco. Ok, sem eco. Então, beleza. Obrigada, Alicia. Seja bem-vinda, Alicia. Vamos ver agora quando ele entrar se tem eco. Vamos esperar ele entrar. Ótimo. Tá certo, gente. Tá todo mundo dando ok que tá tudo certo. A Central Estadual de Regulação ocupa o andar do meio da Secretaria Estadual de Saúde. É daqui onde se monitora as solicitações de leitos clínicos e de UTI para tratar a Covid-19. Há 3 meses, o sistema Regula RN foi implantado. Esperar a Derivan. Oi, Derivan. Entrou. Ok. Agora eu vou adicionar a Derivan. Derivan, guardando. Conectando. Conectando. E aí, diminuiu o eco, será que agora? Quando eu tava Quando falando eu tava falando sozinho, sozinho, mas acho que tá mas com acho eco que tá com ainda. eco ainda. É quando você entra que É dá o quando eco, você quer ver? entra que dá o eco, quer ver? Mas eu não tô com nada ligado na internet. Pois é, eu também não Mas sei. eu Deixa eu também não perguntar sei. aqui Deixa ao eu perguntar aqui. Mas eles estão dizendo que o eco tava no do prefeito, entendeu? Então, Então, mas quando eu tava mas quando eu tava você, antes de você antes entrar, de não você tava entrar, com não eco. tava com eco. Ué, deixa eu ver se eu tirar o microfone. Tirei o microfone. Vocês me ouvem sem o microfone? Sem o fone? Você ouve sem o Peraí, fone? Peraí, eu ouço. eu ouço. Eu desliguei a Desliguei a televisão. televisão. Eu acho que não é isso, não. Eu acho que não é isso, não. Eles estão dizendo que o eco é no crefito. É no meu, é no É no meu. meu, é no meu. Eu já sei, vou Eu já sei, desligar o vou desligar o Wi-Fi. Wi-Fi. Gente, Gente, oi, oi, gente, oi. Melhorou? melhorou? Vou diminuir o meu aqui, o som. E agora? Eu acho que ainda tá com eco, né? Acho que já tá com eco, né? O computador tá ligado. O computador tá ligado. Ok. E aí, pessoal, tá com eco ainda? Tá com eco, gente? Tá com eco, gente? Podemos seguir? Eu acho que sim, né? Eco. Com eco mesmo, é o jeito. Eu já fiz de tudo aqui. Só deixa eu fazer um teste, Leiliane. Pessoal, quando eu estou falando, entra o eco? Ainda tá com eco. Olha a boca rica. Já ia xingar Diminua o aqui. eco. Ai, Jesus. E agora, como é que a gente faz, Leiliane? Vamos ver, calma, vai dar certo. Calma aí. Tá certo. Eu já diminui todo o meu volume. Você Eu, está me eu tô ouvindo? diminuindo o volume. Eu tô baixando aqui todo o som do meu computador para não dar interferência. Peraí. Eles estão Peraí. dizendo que só o E vou. crefito. Eu sei. Eu Eu vou sei. Eu tentar vou tentar tirar o Bluetooth, dar porque o pode estar tendo interferência do microfone do com o computador, entendeu? computador, Eu vou entendeu? Ô, desconectar. Leiliane, Oi. vou dar uma sugestão Oi. aqui. Como Diga. eu tenho as questões, eu posso ir apressando as questões e tentando respondendo até a gente ver se diminui esse eco com a caminhada da carruagem. Pode ser assim? Pode. Pode.
A primeira questão que chegou para a gente foi qual o papel das associações que representam a terapia ocupacional, considerando os diversos âmbitos, né? Social, político, profissional e científico. Então, quando a gente pensa a questão das associações, uma questão que eu queria trazer de imediato é a questão histórica. Geralmente, quando uma prática ela se constitui para lutar pelos seus direitos. Então, quando a gente fala de associação, as associações existem antes mesmo dos conselhos, né? Os conselhos, ele já é uma ação desse movimento de associação. Então, o papel das associações é defender os interesses dos profissionais que ela representa, né? E daquele campo de conhecimento, e a gente está falando de associação profissional. Então, no caso da Abrato, o principal papel é a defesa dos interesses dos terapeutas ocupacionais em relação à terapia ocupacional enquanto um campo de conhecimento, disciplina, né, e a profissão. Então, esse é o principal papel da associação. Então, quando a terapia ocupacional foi reconhecimento via associação, preitam, então, a questão da criação do conselho. Então, o conselho é posterior à associação. É lógico que eu estou falando de associação de uma forma geral. O trato em si, ela surge depois da TOB, né? Mas o principal para a gente pensar é essa questão de defesa que a gente tem que fazer dos interesses dos terapeutas ocupacionais. E aí a gente tem um papel muito claro social, né? Porque aí a gente vai ter que se organizar junto com outras entidades representativas dos terapeutas ocupacionais e da terapia ocupacional em prol, né, desse desenvolvimento da categoria. Se a gente pensar na questão política, a gente vê que a Abrato vem desenvolvendo seu papel no âmbito político, quando eu penso, por exemplo, as políticas públicas, né? O envolvimento desde a criação do SUS até agora a criação do esse papel de congregar esses terapeutas ocupacionais, que automaticamente a gente vai pensar nesse papel no cunho científico. Então, a Associação Brasileira dos Terapeutas Ocupacionais hoje é quem responde pela questão científica. E a partir do seu desenvolvimento, nós vamos encontrando ramificações dessa associação. Por exemplo, quando eu penso a questão científica, a gente tem hoje uma associação científica de terapia ocupacional nos contextos hospitalares e cuidados paliativos, que é, né, consequência, vamos dizer assim, desse desenvolvimento do que é essa associação que a gente chama hoje de Abrato. Né? A Abrato também, dentro do campo profissional, ela está organizada em associações estaduais. Então, cada estado tem a sua associação e a gente ainda tem, no Brasil, estados que não têm associação de terapeutas ocupacionais, o que é uma fragilidade. Então, quando a gente vai pensar como que a associação se sustenta dentro do social, político, profissional e científico, independente desses campos, o que se procura na associação é garantir que os interesses de quem ela representa seja alcançado. Então, nessa hora, a gente fala de pautas que são próprias da terapia ocupacional, como, por exemplo, desmembramento. É de interesse da categoria dos terapeutas ocupacionais, desde eu entrei na política profissional em 2000 e esse interesse já estava demarcado dentro da profissão. Então, quando a gente vai falar de política, a gente pode pensar essa política interna e não apenas a política externa à profissão, mas como ela tem um papel dentro dessa política interna, como que ela se relaciona com os conselhos de classe, com o sindicato, com outras associações científicas e outras associações congêneres, né, de outras profissões. Sem esquecer aí a questão da relação dela com aquela associação que é responsável pela formação de novos terapeutas ocupacionais, que é a Reneto. Então, a gente começa a perceber que a gente pode falar de uma política interna da profissão e uma política externa da profissão.
e tudo isso a gente tem claro que o papel da associação e do associativismo é elementar para o desenvolvimento desse campo de conhecimento chamado terapia ocupacional e dessa profissão que a gente chama de terapeuta ocupacional. Então, é aí que está o grande, vamos dizer assim, papel da associação, por que que ela existe, para que que ela existe. Então, se a gente for olhar as histórias das outras entidades, a gente vai ver que foi fruto de congregar profissionais que as profissões se desenvolvem em um país. Ok. Agora, tenta aí ver se diminuiu o eco para você. Pronto. Acho que não diminuiu, não. Não diminuiu, não. Eu tô sentindo. Mas eu vou falar Mas devagar, eu vou falar devagar só para a gente pra interagir. gente interagir. Ok. Então, assim, Acho que ficou bem acho que ficou claro bem claro que o papel da que o associação papel da associação é o é fortalecimento técnico, fortalecimento técnico, não é isso? né? E a Isso. partir do momento E a que a partir do gente momento que a gente precisa precisa de um parecer, terapia parecer, ocupacional terapia faz ocupacional faz isso, isso. que a gente Que a gente tem um tem conhecimento conhecimento técnico de técnico fazer, de fazer, a gente tem que se a gente direcionar a se uma direcionar a uma associação. Isso. E aí a gente já enfrenta os desafios que muitas vezes, pela questão da nossa formação, que não tem uma cultura associativista, porque por um bom período confundiram associativismo com corporativismo, né? E aquele corporativismo no sentido negativo da palavra, né? Da disputa, como lugar onde você encontra a identidade. E para nós hoje, que estamos dentro de um sistema, né, de conselhos híbrido, isso se torna mais elementar ainda. Se a gente tivesse um conselho só de TO, já era elementar, agora imagine quando a gente tem um conselho de fisioterapia e de terapia ocupacional. Então, é mais elementar ainda essa questão de identidade e filiação à sua associação. Ok. Ok. Gente, eu sei que o Gente, eco eu sei que o eco não tem que não passar tem já todos os todos recursos os aqui, recursos daqui. mas Mas dá para a gente ir dá pra devagar, gente devagar, com calma, dá para calma, dá pra gente encaixar aí nessa encaixar aí nessa dificuldade. dificuldade. Somos terapeutas ocupacionais, Terapeutas estamos ocupacionais adaptando, nos né? adaptando, né? O contexto. O contexto. Então, Dani, Então, Dani, eu acho que essa eu primeira acho que essa primeira experiência, né? experiência, né? Doutora Amanda, Doutora Amanda, é nossa, e aí ela e faz aí ela faz uma esse papel esse papel preponderante preponderante do associado, né? associado, né? Tá junto. Tá junto. Hoje nós temos Hoje ainda nós temos pouca adesão pouca adesão, terapeutas ocupacionais das nossas das entidades. nossas entidades. E a gente não sabe o que é que as pessoas não se As pessoas não se associam. associam. Vocês já fizeram Vocês já algum fizeram levantamento algum levantamento de pesquisa, de querendo entender o porquê a categoria não compreende da não importância compreende da importância da profissão e e fortalecimento? fortalecimento. Veja só, nós estamos agora nos primeiros 6 meses de gestão da Abrata. E aí eu já vi comentários aqui, eu acho que faz sentido a gente interagir. Uma primeira pergunta foi a questão da adesão e uma outra pessoa que já subiu, eu não consigo aqui fazer duas coisas, o Y tem essas dificuldades, né? Mas alguém coloca que a adesão é porque a associação virou um palco de ativismo político e ideológico. Lógico, gente, e aí foi nesse sentido que eu falei da política interna. Então, em certa medida, uma associação, ela tem, primeiro, ela é feita de associados, né? A baixa adesão às associações, Leiliane, eu acho que tem uma questão muito clara de uma cultura colocado que a gente tem que se inscrever no conselho para trabalhar. Então, a gente termina se inscrevendo no conselho, porque tem que pagar, senão você não consegue o exercício. E a associação, dentro da nossa Constituição Federal e do Código Civil, ela é voluntária. Ela não é de caráter obrigatório. Então, você se associa a grupos que você entende que defendem seus interesses. E aí, eu acredito, e com todos os embates que nós tivemos, nós deixamos um pouquinho a desejar naquilo que chama ciência, né? Eu acho que a Abrata, enquanto uma associação que defende interesses terapeutas ocupacionais, que defende que é papel dela fazer a questão da área de conhecimento e o profissional,
por vezes eu vou concordar sim. A gente termina pegando um viés, né? A Brato, por vezes, pegou um viés ideológico, político, e deixou um pouco de lado essa questão científica. E hoje é um desafio da gestão atual resgatar esse caráter científico da Brato, porque nós precisamos ter os nossos posicionamentos para que os profissionais reconheçam na Brato o lugar onde se tem acolhida para suas dúvidas em relação à sua prática, à sua técnica, à sua ciência. Então, essa perdida na mão, vamos dizer assim, que é, de uma certa forma, incompreensível, para o tempo que a gente tem de profissão, ou de idade de uma profissão, que é muito pequeno, então a gente tem que estar aprendendo a fazer isso. Mas a Brato hoje reconhece que nós precisamos sim retomar o papel fundamental da questão científica da Brato, né? A gente não vai abandonar a questão de luta por direitos das pessoas que a gente atende, a gente não vai abrir mão das políticas públicas, né? Seja do SUS, do SUAS ou de qualquer uma outra política pública, mas a gente tem que dar conta de responder aos anseios enquanto questão técnico-científica. Se a gente hoje, indo direto ao ponto, não temos uma especialidade de reabilitação física, por exemplo, é porque faltou a Brato essa sedimentação de conhecimento científico capaz de dizer, não, queremos sim a especialidade em reabilitação física. Então, essa competência de reconhecer o que é especialidade é da Abrata. Nós sabemos que dentro do nosso país, na organização das nossas legislações, cabe ao Conselho Federal da Profissão regulamentar e disciplinar o que seria esse exercício. Mas quem diz o que é especialidade, quem afere o título, quem otorga o título, é a associação. Enquanto a gente não tem associações específicas por especialidades, quem faz isso é a Brato. Um exemplo, quando a TOSP foi criada, então hoje quando a gente pensa os profissionais que atuam nesse campo, quando eles vão fazer a prova, isso já está na mão da TOSP. E aí a TOSP é um bom exemplo do que é uma estratégia de sucesso, porque a TOSP se configurou dentro do cenário, se instituiu, se estabeleceu. Hoje é uma associação que funciona, que consegue reconhecer título. Então, o COFIT sozinho não consegue reconhecer o nosso título. Então, eu acho que a gente tem que, sim, retomar a questão científica dentro da Brato e avançar nessa situação de dar realmente um respaldo técnico-científico para nossos profissionais. Ok. Então, derivando dessa pergunta, encadear, vou fazer duas perguntas que fazem parte aqui do curso. A pergunta número 1 é o que você acha? Porque eu tenho críticas dizendo se a gente tivesse associado a especialidade da TO, certo? Cortou, falhou. De associações específicas, por exemplo, associação de contexto hospitalar, saúde funcional, isso a gente fragmenta a nossa essência. E a gente vai dar só práticas específicas. Eu queria saber qual posicionamento a PAC em relação à possibilidade de outras associações, a Brato vê como. Olha, Liliane, eu acho que essa é uma discussão muito, vamos dizer assim, complexa dentro do âmbito da Brato, ok? Porque ela não é só dessa gestão que está agora, isso é histórico. Década de 90, nós tivemos esse discurso que a gente ia se fragmentar ou perder a essência em se organizar sem especialidade. O que a gente tem hoje, olhando para trás, é que esse pensamento caiu, ele não se sustentou, né? A gente não fez especialidades na década de 90, como a fisioterapia fez, e só para exemplificar, eu fiz um apanhado por conta disso, em relação ao que é a regulamentação do exercício. Nós hoje temos 7 especialidades e a fisioterapia tem aí bem mais, vamos dizer assim, não quero nem dizer o número, né? Mas aí eu quero pensar assim, o que é que a fisioterapia fez? Na década de 90, a fisioterapia campo da TO é algo novo.
o que se sabe e o que tem mostrado é que, apesar das pessoas ou os profissionais, em alguns momentos, discutir essa questão da essência, eu acho que uma especialidade não destrói uma essência, desde que ela exista. Não é a especialidade que destrói a essência. E sim, muitas vezes a gente não tem a essência. Então, quando você pensa no mercado, no tamanho que é o campo de atuação dos terapeutas ocupacionais, e o quanto que o conhecimento avançou dentro da terapia ocupacional, hoje já é mais que deve ser assumido que hoje nós não temos aquele terapeuta ocupacional faz tudo, ou que atua em todas as áreas. Nós já temos um conjunto de métodos e técnicas capazes de organizar núcleos. Então, se a gente tiver uma associação forte e que coordene essa situação, não há por que ter medo de especialidade e associação de especialidades. A TOSP está aí. Também, quando foi criada a Reneto, muitas vezes as pessoas também se perguntaram, mas como era de docente, a gente conseguiu separar. Agora, quando a gente fala do profissional que está no campo, esse profissional precisa ter referência e ter grupos. A Abrato sozinha não conseguirá dar conta da ciência inteira. Ela tem alguns outros temas que ela precisa cuidar. Então, essas associações científicas, desde que elas estejam articuladas com a Abrato, trabalhando em conjunto com a Abrato, eu acho que sim. A Abrato é a detentora, vamos dizer assim, desse pensamento de congregar, organizar para que a gente tenha uma essência e que essa ciência ela apareça nas especialidades. Mas veja que se a gente vai olhar para profissões hoje no país consolidadas, né, e vamos dizer assim, reconhecidas, você vai ver que elas estão organizadas em especialidades. Pode ser em outro nome, mas é especialidades. Então, as 2 décadas anteriores mostrou para nós, terapeutas ocupacionais, que negar a possibilidade de especialidade não foi um bom caminho. Né? Então, eu acho que a gente precisa avançar nessa questão, porque a pesquisa está avançando e a gente precisa avançar nessa questão da especialidade. Gente, estão mandando aí eu ligar, desligar. Eu já fiz tudo isso. Não estou conseguindo. A microfonia eu não sei. Eu não tenho outro telefone. Eu só estou com esse fone de ouvido que eu já estava sem. Eu botei agora. Melhorou? Falem aí, gente. A gente pode repetir essa live sem problema. Estão pedindo para a gente repetir, Derivan. Ok, eu estou aqui à disposição. Mas vamos continuar? Ou então a gente derruba de novo e tenta entrar de novo. O que é que vocês acham? Tá dizendo que piorou. E tá com eco. Ó, o meu áudio todo mundo está ok, ó. É o meu. Piorou, ó. Eu vou tirar esse. Eu vou derrubar. E entra de novo. Tá ok, vamos lá. Vamos lá. Gente, caiu. Cortou aqui, derrubou a live. Vamos tentar aqui retomar. Vamos esperar aqui Derivan voltar. Acho que ele voltou agora. Derivan não entrou ainda, gente. Foi. Levamos um tombo mesmo, Naum. Seja bem-vindo, Naum. Naum é o conselheiro do CREFITO 11, tá na tesouraria do CREFITO 11. Vamos aguardar que eu tenho mais algumas questões para conversar com Derivan, mas eu acho que ele fez uma reflexão importante sobre essa questão nossa
de identidade com a nossa profissão e o nosso conhecimento. Acho que agora vai. Subimos de novo. Levamos um tombo. Poxa. Olha, só não dá para desconsiderar porque a gente cai, mas o pessoal volta, né? Se o pessoal volta, o pessoal quer saber. Então vamos lá. Derivan, Vamos, só subindo de novo. essa questão que foi a pergunta sobre. Agora tá com eco, né? Tá difícil. Não falaram que tá com eco, que eu não vi aqui. Tá com eco, gente? gente. Você tá me ouvindo direito? Eu tô ouvindo. Ai, Senhor. Voltou com eco. Ei, Ai, Jesus. Lufejó, Lícia. O eco voltou. A Pati, a Flora. tá difícil. Essa Viu? com eco. Lorival Jaime, sim. Então, Eu não sei. nem eu. Não faço Quando eu falo, tá dando eco também, pessoal? O eco tá na minha fala? Não, só na minha. na minha. Estão dizendo que E aí muitas estão dizendo que é muita live nesse horário, né? nesse horário, pode ser. Pode ser. Não sei. Não sei. Deixa eu Vamos só ter que marcar sábado deixa de eu só manhã. Hã? Vamos ter que marcar sábado de manhã, sábado à tarde, que eu acho que é os horários que quase ninguém faz, né? Eu não sei como é que a gente vai. Ó, mas como está bom, nós voltamos. Não, Exato. eu acho que eles estão respondendo a minha agora que eu perguntei. Não, Derivan, o meu não tem eco. Eu acho que, Leiliane, daria para a gente voltar sim lá as questões e continuar, talvez, aqui. Ó, tô pedindo para seguir. Tá, vamos lá. Vamos lá. Então, só para que a gente Só para que a gente possa refletir um pouco, refletir um pouco. você fez pontuações chamando a categoria Chamando a categoria para para né? e dizendo o seguinte: Dizendo o seguinte, ou a gente ou volta a gente volta para questões para nossas questões específicas nossas, de cabeça essa questão, a gente não vai conseguir não vai conseguir o nosso tão sonhado tão liberdade, sonhado, liberdade, independência, né, que que precisa para nossa profissão. para nossa profissão. Quando você fala Quando sobre você fala sobre do conselho, do conselho, que é o espaço onde o espaço onde a e tem conselho que não tem mais nem não dó. tem mais nem dó. Isso é grave. É grave. E aí eu vou trazer E aí eu vou trazer uma que é uma pergunta pergunta que falou sobre essa questão sobre essa normativa questão e técnica científica. técnica científica. Você falou muito Você claramente. falou muito claramente. Cria a norma A norma é o Conselho Federal. é o Conselho Federal. Aí eu queria saber Aí eu queria saber como a relação é a entre relação a Abra COFITO, que é uma das perguntas que é uma das perguntas que quando ele vai normatizar, ele consulta ele consulta tecnicamente a Abrato? tecnicamente a Abrato. Aí, o que acontece, né, Leiliane? A gente tem uma situação, eu não posso falar das especialidades ali que aconteceram em de 2006, desculpa, de 2009 para 2011, por conta que eu não estava no âmbito, né? Esse período eu não estava ligado. Mas o que eu percebi foi que, por exemplo, o conselho, quando você olha para o que é a fisioterapia, o que é a terapia ocupacional, já que a gente está falando de conselho, a fisioterapia tem uma demanda de 11 associações, né? Então, ele tem para quem pedir essa situação. E aí a Abrato, e aí agora eu quero falar bem, vou ainda mais fundo na questão da Abrato, é que na realidade a Abrato ela tem que se colocar no lugar de Abrato. Então a Abrato não deve se envolver com questões políticas internas de sistema. Quem tem que dar conta de problemas internos de sistema é o sistema, diferente da questão da posição dos terapeutas ocupacionais que estão fora. Não é disso que eu estou falando. Estou
Estou falando de outros problemas, ok? Como também, quem dá conta de problemas internos da Abrato com suas estaduais é a Abrato. O Conselho não vem aqui dizer como que a Abrato vai gerenciar as suas estaduais. Então, isso a gente chama de relação interinstitucional. Quando a gente está perto da especialidade, aí a gente tem que eu posso dizer, enquanto Abrato, o que é especialidade e clarear isso, e para isso eu tenho que ter dados, ciência. Não adianta ser no gogó. Tem que ter ciência estabilizada. Ok? E cobro do COFITO apenas que ele faça o papel dele, que é regulamentar para que seja possível fiscalizar. O COFITO só pode fiscalizar, os CREFITOS, conselhos regionais, só pode fiscalizar aquilo que está regulado. Você está no conselho e sabe disso. Por mais que o conselho ache que aquilo não vale ou que está equivocado, ele só pode fazer um ato fiscalizatório se ele tem legislação para aquilo. Ok? Então, o que a Abrato pode cobrar do COFITO é: eu preciso que isso aqui seja regulamentado para que você mesmo possa fiscalizar. Agora, a ciência é desenvolvida aqui. Então, a gente perdeu a mão, e nesse sentido foi que a gente confundiu, que foi o que eu falei, dos direitos da população que atendemos, que é justo, e nós devemos continuar lutando, ok? Porque temos um papel social, a associação tem o seu papel social e a sua função social dentro de uma sociedade, porque ela tem uma área de conhecimento. Então, enquanto área de conhecimento, a Abrato tem que dizer e dar pitaco, vamos dizer assim, dar a sua opinião técnica naqueles assuntos, naqueles problemas da sociedade para o qual a sua área de conhecimento se inclina e tem soluções. Então, essa é uma função social. Deixa eu te perguntar. Agora, a outra função, que é da profissão, é dizer: conselho, vem cá, eu preciso que isso aqui seja regulado, porque você precisa fiscalizar, porque isso aqui não está andando conforme devia. Mas, e aí eu... mas a pergunta é a consonância. Ah, consonância, o que acontece? Existe. Aí, essa consonância, em momentos ela existe, em momentos ela não existe. E aí, o que eu vejo que é complicado enquanto Abrato é porque a gente tem uma situação que somos poucos, muitas vezes esses poucos ocupam 2 lugares ao mesmo tempo, e eu acho assim, não estou tirando mérito, ok? É porque muitas vezes só tem tu e vai tu mesmo, e você não pode, no sentido de ajudar a profissão, você muitas vezes não abdica. Mas veja, quando você fala de consonância entre o COFITO e Abrato, o que a gente assistiu nos últimos anos foi uma disputa, uma briga entre CREFITO e Abrato. E muitas vezes... Desculpa, COFITO e Abrato, desculpa, o sistema, né? COFITO e Abrato. Esse sistema com Abrato. E muitas vezes essas brigas tinham, quando eu digo essa disputa, não estava apenas em jogo os interesses dos terapeutas ocupacionais, né? Estava em jogo uma questão de disputa política entre as entidades, né? Então, eu acho assim, como eu comecei falando no início, aqui no meu estado, no Paraná, quem ajudou a trazer o CREFITO para cá foi uma associação. Antes de ter conselho aqui no Paraná, tinha associação. Agora, o que acontece é que muitas vezes você vê pessoas se motivando no associativismo para criar associação, cria a associação. Depois que cria a associação, se nesse estado não tem conselho, eles reivindicam o conselho, chega ao conselho e aí o pessoal abandona a associação e vai para o conselho. Isso não aconteceu, só é olhar para a história nossa no país. Não foi em um lugar e 2. Na verdade, então, essa consonância hoje, a gestão atual pretende sim trabalhar em consonância, se essa é a resposta que você quer. Trabalhar em consonância, e trabalhar em consonância não é aceitar tudo. É dialogar, sentar na mesa e conversar em consonância, porque nós temos problemas para resolver em relação à parte científica dos terapeutas ocupacionais da terapia ocupacional, em relação à regulamentação. Então, o COFITO, por exemplo, o COFITO não regulamenta a nossa área de conhecimento. Ele regulamenta o exercício do profissional. E muitas pessoas confundem isso. Acho que o COFITO regulamenta a terapia ocupacional enquanto uma área de conhecimento. Ele não regulamenta. A área de conhecimento é muito maior que o exercício profissional. Então, o conselho, ele cuida do exercício profissional. Mas aí a pergunta é, para
regular esse exercício profissional, profissional, o COFITO, quando vai criar uma norma, pergunta também aqui de uma colega, que é a minha pergunta, ele deveria consultar, que ela está perguntando, se a Abrato é consultada na hora que o conselho, porque pode ser uma via de mão dupla. Abrato, fundamentação, aí a pergunta é o contrário. O COFITO vai criar uma norma. Ele consulta a Abrato. Bem, o que eu posso dizer, porque eu não fiz um levantamento claro, ok? Certo, Então, eu poderia ser leviano e dizer se ele consulta ou não. O certo. que a gente tem, eu vou dizer para você, eu tenho 6 meses de Abrato agora. Vou te responder isso com base na minha gestão que eu terminei em 2003 a 2005, 2005 a 2007. Naquela gestão, a gente aumentou sim o diálogo com o COFITO e ele teve que consultar. Por exemplo, quando o COFITO, o sistema tentou rever a lista de procedimento, que a gente tinha um livrinho verde, alguns lembram ainda de 94, que tinha só 6 procedimentos, quem criou a lista de procedimento foi a Abrato. Está lá no site do COFITO, mas não foi o COFITO que criou. E com base naquela lista de procedimento, o COFITO, e aí uma briga do COFITO com a Federação de Sindicatos, foi lá e baixou o referencial de honorários terapêuticos ocupacionais. Então, veja, tem que haver uma convergência entre essas organizações profissionais que representam a profissão. Tem que haver a convergência. Então, por vezes, tem algumas situações que é da terapia ocupacional que cabe ao conselho consultar a associação ou consultar o sindicato. E tem situações que o conselho faz em relação ao exercício profissional que ele não precisa consultar nenhum e nem outro, porque não tem a ver com a competência dessas organizações. Sim, Então, mas por vezes... era sobre né? Que assim, a gente tem, por exemplo, uma resolução editorial que não agradou. Não alcançou a categoria que é a resolução editorial, que é o MEC, certo? E aí, as associações mais tempo dentro do conselho, eu posso dizer que não foi consultada na BIS. Ok, aí a gente vai entrar numa seara interessante. Olha, eu estou vendo aqui, acompanhando, que tem algumas pessoas que estão tentando pedir para a gente dialogar sobre uma questão que o Naum colocou, mas eu baixei o dedo aqui e eu não consigo fazer isso. Se você conseguir resgatar a questão que o Naum colocou, estão pedindo para comentar a questão que o Naum colocou. Ele Tá perguntou se seria o melhor cenário consultar a Abrato, mas ele só dialoga com as ações de fisioterapia. Me refiro a uma gestão com 3 mandatos do atual. Ah, ok. E aí, olha o que acontece. As duas profissões, se a gente for analisar ao longo do tempo, a fisioterapia, como ela optou lá atrás por especialidade, o sistema de especialidade, ao invés dela organizar associações estaduais, elas passaram a organizar associações científicas, ok? A terapia ocupacional assumiu, dentro de uma questão não à idade, ficou com uma única associação e dividiu essa associação em estaduais. Então, quando o COFITO tem um sistema dele de funcionamento, e para a questão científica, ele faz consulta às associações científicas, a Abrato, na realidade, teria que responder a todos. E aí, nesta hora, eu acho que é uma fragilidade nossa não ter tantas associações, porque essas associações demandariam para o COFITO os nossos interesses, de forma articulada com a Abrato. E aí a Abrato, como alguns falaram lá atrás, fica, eu digo, sobrecarregada de demanda de tal maneira que nem ela mesma consegue demandar, quando vai ver o conselho já está fazendo. E aí tem um movimento, que são dos terapeutas ocupacionais individuais, que ao invés de responder à associação, ou quando recebe um pedido do conselho para lidar com o parecer de alguma coisa, eles não se remetem à associação, eles vão lá e respondem para o conselho. Então, a questão da integração sensorial foi uma discussão
Foi uma discussão, mas teve muita gente discutindo integração sensorial e isso não passou da forma talvez esperada que seria dentro da Abrato. Então, dentro da Abrato, aí começa algumas disputas. Porque lembra da receita que eu te falei? Então, quando a gente não tem essas questões bem claras no âmbito de uma profissão, do lado científico, até o que ela produz muitas vezes é rechaçado. Então, quantas vezes a gente falou que a gente não acreditava em algumas coisas que era receita? Que TO não tem receita, se isso aí é replicação, a gente não faz dessa forma. Então, alguns métodos próprios da TO, a gente foi jogando eles para fora. Então, a integração sensorial é uma grande discussão hoje premente, porque teve uma onda, né, na sociedade, de um problema na sociedade, que se responde e tem resposta assertiva com integração sensorial. Virou um produto, uma resposta mercadológica. E aí é lógico que nessa hora todo mundo que está mexendo com isso vai tentar resolver. Foi a mesma coisa que a terapia de mão lá nas décadas anteriores. Quando o pessoal da terapia de mão tentou dialogar com o COFIT em torno de especialidade, o COFIT até hoje não deu. Então você veja que aí quando você põe no mesmo patamar, você vai ver que se você pega a terapia de mão, o curso é para fisioterapeuta e para terapeuta ocupacional. Ele não deu nem para um nem para outro. Eu mesmo fiz o Bobat. Eu poderia ser especialista em neurologia. Ele não deu. Entendeu? Agora, muitas vezes, vamos supor, você pega com todo o respeito, a gente está no mundo que agora o tom é práticas integrativas, a gente tem uma especialidade de acupuntura. Uma especialidade. Aí você fica assim, calma. Se eu já tenho uma especialidade de acupuntura, por que eu não tenho de reabilitação física? Então, isso só mostra a fragilidade dessa outra parte da profissão, que é as associações que cuidam da parte científica. Só que essa fragilidade se dá porque é baixo o associativismo. Então, se os profissionais querem resolver seus problemas de prática, ou eles se congregam e fortalecem suas associações, porque é elas que vão bater na porta e fazer pressão no COFITO. Então, não tenho dúvida, e talvez aí você pode ajudar a explicar, e outros colegas que estão aqui no sistema, que a Sociedade de Fisioterapia, as associações, né, de científica, fazem pressão lá no conselho. Demanda para o conselho. Né? Então, e o que é que a Abrato demanda? Geralmente a gente trabalha mais em cima de apagar incêndio. A gente fica tentando apagar as atrocidades que a gente vê acontecer e a gente é impelido a dar resposta, mas a gente não tem uma prática associativa, né, que nos permita exercer de fato as nossas atribuições por conta dessa baixa adesão. E essa baixa adesão não é porque a Abrato deixa ou não deixa de fazer. É por causa do espírito associativista. Porque o CREFITO, se fosse por fazer e deixar de fazer, ninguém pagava CREFITO. Ninguém pagava CREFITO. Então, se você perguntar, por que não tem baixa adesão ao CREFITO? Porque, infelizmente, é obrigatório, para trabalhar tem que ter. Agora, se a gente tivesse só lembrando, idade do conselho, ele é um tributo federal, como é IPVA e porque assim, pode soar isso numa profissão regulamentada no país, ele requer esse tributo, certo? Sim. Né? Só que mas eu só estou tentando dizer assim, que a baixa adesão, porque às vezes, Leiliane, a gente ouve assim, que o profissional diz que não vai pagar a associação, porque a associação não faz nada por ele não se sente representado. Sim. Então, se essa fosse a motivação, eu diria, então você também não deveria pagar o conselho, porque em muitos momentos ele não te representa. Sim. Então, eu pergunto, onde é que está o COFITO hoje nas políticas públicas? Onde é que está o COFITO hoje defendendo a questão de quem trabalha na iniciativa privada? O que é que o COFITO tem feito? É esse tipo de diálogo que eu quero abrir com o COFITO. Eu não sei. Talvez ele tenha feito, mas eu não sei. Eu, enquanto presidente atual, não sei. E eu, enquanto terapeuta ocupacional lá atrás, que não era presidente, também não sabia. Por que é que uma lista de ANS, a gente tem apenas 2 procedimentos lá? Sessão individual e sessão grupal. Sim, claro. Então, quando a gente pensa, Leiliane, essa questão do associativismo, a gente vê terapeutas ocupacionais que se associam a outras associações que, de fato, algum interesse deles, essas associações cumprem. Então, o nosso grande desafio, né, é tentar
sensibilizar, e eu acho que está aumentando a nossa sensibilização. Os terapeutas ocupacionais estão começando a entender, né, que a gente precisa fortalecer as associações, em especial a Abrato. E a gente está muito feliz e eu acho que a gente não só tem derrota, a gente tem muita vitória para contar. A Abrato, e aí falando de desmembramento, para as pessoas que ainda têm dúvida se a gente vai conseguir sobreviver só com pouco dinheiro, porque somos 17 mil, porque não vai dar para ter 16 conselhos, 20 conselhos, só vai ter, se tiver um ou dois ou três, para mim, é melhor sozinho. Já tô, 5 já é maravilha. Agora você pensa, eu só faço uma pergunta para reflexão. A Abrato está viva. Está viva. Mesmo sem o dinheiro que o Conselho tem para sustentar o sistema no Brasil, a Abrato está viva. Então, se a gente consegue sobreviver com a Abrato, por que é que a gente não consegue se conviver com um conselho menor? Mas que pelo menos a gente não tenha. Vamos supor, se hoje a gente tivesse 5 conselhos nesse país, a gente não estava questionando a questão de saúde física, saúde funcional, reabilitação física, abratoneta, seja o nome que queira dar. Porque o conselho teria a prerrogativa de reconhecer essa especialidade. E aí não teria outro conselho para vir dizer para a gente se é ou se não é. Então, o nosso grande desafio hoje é o desmembramento. E isso a gente vem desde a gestão de 2003, a gente vem caminhando com essa pauta de desmembramento. Essa pauta passou, amorteceu. Lá em 2003, muita gente disse que a gente ia morrer. Se a gente desmembrasse, a gente ia morrer. Aí, quando você faz a análise do cenário, o que é que mudou para a gente? Continua as mesmas coisas. Sai qualquer coisa no Facebook e o pessoal acha que amanhã a terapia ocupacional vai acabar. Não vai acabar, não. É área de conhecimento, é profissão regulamentada. O que pode acontecer é muitas pessoas desistir da profissão. Isso é fato, acontece em todas as profissões. Nós não somos a única. Agora, ou a gente fortalece o nosso associativismo, ou realmente, quem não quer, assume que vai ficar assim, assume que vai ser assim e não reclama. E não reclama. Agora, se você acha que é necessário mudança, se associe. A gente tem o desafio de um PL pela frente para dar conta. A gente tem um desmembramento para dar conta. E a gente precisa que pessoas se juntem. A associação só existe com pessoas. Hoje, pela primeira vez, pela mudança da afiliação para a World Federation, nós temos 406 terapeutas ocupacionais filiados na Federação Mundial. Isso não é pouca coisa. A gente tem representação da World Federation, a gente tem representação na CLAP. Aí eu pergunto, para além do Brasil, aonde o CONFIT tem representação? Para além do Brasil, para além dos CREFIT. Conversa com quem? Aí você vai achar que uma associação dessa não tem força? Tem força. Basta você usar da força dela, que é atribuída. Então, não sou eu o presidente, não é a diretoria executiva, não é o colegiado, é você. Perfeito. É você que tem que bater no peito e dizer, eu sou associado da Abrato, essa é a minha associação. Então, aqueles R$ 130 que está lá, para um ano inteiro, ok? É uma contribuição simbólica. Porque a gente vai precisar de muito mais dinheiro se a gente quiser enfrentar o nosso desafio da nossa autonomia profissional. E aí, veja, eu acho que quando a gente fala de autonomia profissional, de reconhecimento, eu digo, vamos acordar, vamos cuidar dos nossos interesses, vamos zelar pela nossa ciência, vamos fazê-la de fato, vamos colocar nossos posicionamentos, porque foi o que eu falei há dias atrás com o nosso grupo da Abrato, porque eu não sou presidente sozinho, né? Presidente é só uma figura, mas é um grupo que trabalha, um coletivo que trabalha, e eu deixei bem claro, se estamos em desacordo com isso que estão dizendo de nós, ao invés de dizermos que não é isso, vamos dizer o que é. Perfeito. Chega da gente ficar só dizendo sou contra, sou contra, sou contra, sou contra, não aceito. Vamos dizer o que aceitamos. E somos a E favor. aí dizer Como é que faz? como é que Porque, gente, hoje a gente tem, então, eu acho assim, a Prata está começando a nova gestão, né? A gente tem um grupo que a gente conseguiu, que era um desejo muito anterior, que era a gente ter representante por estado.
Hoje a gente está representado em todas as regiões, né? Nós temos pessoas que têm um histórico, que está se esforçando, que está tentando dar o seu melhor, né? Então, nós temos na região norte o Otávio e a Rejane, nós temos no Nordeste a Priscila e a Berla, nós temos no Centro-Oeste a Nilva e a Daniela, nós temos no Sudeste a Sandra e a Estela, e no Sul temos eu e a Luciana Vertaine. Então, assim, esse grupo está com sede, sim, de mudança dentro dessa associação. Então, a gente tem que fazer, de fato, ela ser associação e colocar a Abrato como outros que já passaram por aqui, não é só essa gestão, porque eu reconheço o trabalho que foi feito até aqui. Se a Abrato está hoje onde está, é porque, com todos os percalços, teve colegas que dedicaram seu tempo, suas noites, seus finais de semana para fazer o melhor. Então, o mínimo que os diretores, os colegas que já passaram pela Abrato merecem é o seu respeito. Perfeito. Eu acho isso, Derivan, você dá um fechamento aí, pode encaminhar um pouco. E eu acho que a gente precisa entender que o nosso patrimônio é lá que vai nos fortalecer. É lá que vamos nos unir e criar metas. A gente quer fazer o quê? Né? E aí, falando um pouco sobre essas metas, eu queria saber as metas em relação ao Vocês têm pauta sobre isso? Já tem estratégia de como fazer? É a última pergunta que eu encerro. A gente segue. Ok. Ó, a primeira coisa, vou segurar essa pergunta. Eu vi aqui que o pessoal está comentando. Eu peço desculpa porque o Y não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, eu gostaria muito de responder. As pessoas sugeriram que a gente amplie essa discussão numa sala de Zoom, abrindo, e a gente, enquanto Abrato, acolhe a solicitação. A gente tem pensado, enquanto Abrato, que a gente também precisa convidar as pessoas para conversar com a gente, não só ser convidados, né, para colocar Abrato no seu devido lugar. A minha colega Estela, tesoureira, está dizendo, né, que hoje somos 472 sócios. Gente, olha, para eu que entrei na Abrato em 2000, olhar para um número desse, eu sinto uma potência, né, nesse grupo que está acreditando, 472 pessoas que fizeram a sua contribuição, né, e que a gente tem sim, tem meta. E aí eu vou responder em relação à questão dos A primeira situação que a gente tem, Leliane, claramente, é abrir o diálogo com o sistema COFITO. E abrir o diálogo com o sistema COFITO significa dizer que a gente percebeu que nos últimos anos esse diálogo foi, de certa forma, interrompido. E a gente não está aqui para dizer se foi pela parte da Abrato, se foi pelo COFITO, mas a gente percebe que foi interrompido. Estamos num momento sensível e delicado. A Abrato, em 2000, já falava que a gente corria um sério risco se a gente não batalhasse por uma paridade no sistema. Quando a Abrato falava isso, era entendendo que, por meio da paridade, a gente poderia chegar a essas ações mais efetivas para o desmembramento. Porque para que o desmembramento aconteça, não depende só da Abrato, depende também de uma certa vontade interna do próprio sistema. E quem está nele sabe disso. Porque não é igual pensar que o COFITO vem cá para a Abrato e vai dizer que a Abrato vai mudar a forma dele agir agora, dele se organizar. Então, a gente sabe que esse é um processo complexo, mas a Abrato, junto com a ABS, que é a Associação Brasileira de Integração Sensorial, a RENETO, que é a Rede de Ensino de Docentes e Pesquisadores, a TOSP, né, que são parceiras, nós estamos, sim, com ação, né, nós fizemos uma ação em relação a 488, que não foi nessa gestão agora, foi na gestão anterior. O COFITO entrou, derrubou a resolução e aí perdeu, como diz no jargão jurídico, né? Perdeu o objeto da ação, a gente continua. E a defesa da gente hoje nessa ação não é mais em torno de uma revogação de uma resolução X, mas sim defender o lugar dos terapeutas ocupacionais dentro do sistema para que seja uma ação garantidora do nosso desmembramento. A gente não está lutando para dizer que os terapeutas ocupacionais têm que ser paridade lá para ficar lá dentro, não.
A gente quer isso como ação, né, estratégica para que a gente consiga fazer efetivar o desmembramento. Eu acredito que teve gente que já passou pela Abrato também, já trabalhou em cima disso, mas a gente viu que a última gestão do COFITO, que está aí, né, com algumas mudanças, mas a gente sabe que a situação permanece e optou por não pautar o desmembramento. E a Abrato, nessa abertura de diálogo, é clara em dizer, a gente quer o desmembramento. A gente vai fazer isso, existem duas formas de representação da Abrato. Uma forma é judicial e outra forma é extrajudicial. O que é, a gente vai primeiro pela extrajudicial, que é no consenso, né? Tentando no diálogo. Se o diálogo não funcionar, a gente vai para a judicial. Mas a gente vai ter que peitar. Não tem como, se daqui a pouco a onda pegar, daqui a pouco não tem TO em conselho nenhum. Então, o que adianta eu ficar pagando um conselho que não é que não me representa. Olhem a frase que eu vou soltar. Que não fiscaliza o exercício profissional da terapia ocupacional. Porque se ele fiscalizar, muitos dos nossos problemas práticos que a gente encontra no dia a dia, que é a invasão da nossa prática, não teria. Então, não estou nem pedindo que o conselho faça a representação dos terapeutas ocupacionais. Estou pedindo que ele cumpra o seu papel de fiscalizar o exercício. E para ele fiscalizar o exercício, ele vai ter que ser obrigado a legislar. E para legislar, ele vai ter que organizar a parte científica. Então, quem representa a terapeuta ocupacional nesse país é a Associação Brasileira dos Terapeutas Ocupacionais. O Conselho fiscaliza o exercício profissional. Ele não tem essa questão de representação, né? Ele é um órgão de fiscalização. É guardião do Código de Ética, que até esse a gente pode seguir. Até nesse a gente pode dizer, olha, calma aí, vamos devagar que o Santa é de barro e tem questões científicas aí nesse código que não está correta. Perfeito. Então, ele tem que legislar e a gente tem que cobrar dele a legislação em terapia ocupacional. Então, se ele quer a gente lá dentro, recebendo o tributo, ele cumpra com o seu papel. Se ele não cumprir com o seu papel, a gente tem que cobrar dele. Cadê as resoluções a nosso favor? Queremos que regulamente isso aqui. Porque se a gente não tiver regulamentação, legislação, resolução, dizendo como se faz, como deve ser feito, não tem fiscalização. Está aí a pandemia. Gente, boa noite. Eu acho que a gente só vai fazer os finalmente para a gente conseguir... Boa noite, gente. A gente vai conseguir aqui fechar essa pauta, né? Esse tema dessa live. Vamos só esperar a Derivan entrar. A internet agora... Tá aguardando aqui. Eu caí, né? Eu nem sei onde que eu estava na queda. Nem eu, a gente tá tomando. Derivan, eu gostaria de a sua ação, o seu envolvimento com a profissão. Eu acho que cabe esse reconhecimento. Não é de hoje. Conheço, né? Vem nesse processo. E não só seu. Reconhecimento desse papel desse grupo que tem abraço, que vem, né, de forma se dedicando parte do seu tempo, parte do seu precioso momento com abraço. Nós somos terapeutas ocupacionais. Tirar um tempo do ano para trabalhar pelas nossas profissões é louvável, né? E eu gostaria de fazer conhecimento aqui. E eu acho que a gente tem uma audiência de 70, 80 pessoas. Se essas 80 pessoas, colocou até aí da tesouraria, conseguir que essas 80, essas que não são associadas,
consiga se Consiga se associar associar dessa live, dessa porque o live, nosso porque o objetivo nosso enquanto objetivo Crefito enquanto 1 Crefito 1 é é fortalecer a nossa fortalecer a nossa por acreditar que a saída acreditar que a é por saída aí, é por aí. a gente está A gente está feliz, a gente está feliz, a gente satisfeito está com o nosso satisfeito papel com o nosso papel enquanto terapeutas enquanto terapeutas ocupacionais, ocupacionais. tá? Então, Tá? eu peço Então, eu desculpas peço por essa questão por do essa questão áudio. do áudio. Eu não sei o que foi que Eu não sei o que foi que aconteceu, aconteceu o assessor com o assessor ver, porque foi só quando porque foi você só quando você referência. referência. Tá todo mundo dizendo que Tá tá todo mundo dizendo horrível. que tá horrível. Eu Mas- vou me despedir. Mas eu vou Termine que eu faço a despedida. eu vou me despedir. Eu vou me despedir. E aí a gente vê E aí a um outro gente vê momento, um outro vocês momento, possam convidar o possam Crefito convidar o para Crefito estar um pra estar discutindo, tá? discutindo, tá? E eu gostaria só de eu gostaria só de e gostaria de e sensibilizar gostaria de a sensibilizar categoria a categoria da importância de se importância associar. de se associar. Ó, eu tô vendo aqui, Liliane, e a Brato vai assumir esse compromisso, né? Nós temos uma comissão todos pelo PL da terapia ocupacional. Nós temos uma batalha grande pela frente. A Brato tem mais 3 anos e meio aí, né? De gestão, são 4 anos, e eu acho que é um tempo que a gente vai continuar na luta. Vamos abrir esse diálogo em outros momentos, por outra plataforma, que é o que estão pedindo, né? Mas eu, de fato, quero agradecer mais uma vez a todos que estiveram, quero agradecer aos terapeutas ocupacionais que estiveram no Congresso e que acreditaram nessa gestão. Quero agradecer imensamente meus companheiros de diretoria, né? Porque é eles que fazem o trabalho, é eles que dão a base, né? Para a gente estar fazendo. E é isso, vamos continuar lutando. Eu sou meio, às vezes, estabanado, então se falei alguma coisa aqui que de repente passou mal entendido, passei uma compreensão equivocada, e a compreensão equivocada é sempre quando o outro se sente mal, né? Então, se alguém de repente se sentiu mal com alguma palavra minha aqui colocada, o meu contato está aberto. Eu acho que todo mundo me acha pelo Face, e se precisar conversar, eu estou aberto. O presidente da Abrato está aberto para conversar com todos, né? E aí a gente vai tentando encaminhar as situações para os nossos diretores, mas a Abrato está aberta e precisa dos terapeutas ocupacionais. A nossa intenção é defender nossa categoria e lutar pelo nosso PL. São pautas, número ali, ó, em cima. PL e desmembramento. E quem me conhece já sabe, né? Não foi por pouco que eu fui fazer um doutorado para entender essa profissão. Então é mais que dever meu, enquanto pesquisador, ajudar a profissão, e é isso que eu tenho buscado fazer. Não sou perfeito, como ninguém é, e tá tudo bem, tá bem? Então, tá tudo colocado. Um beijão para todo mundo, se cuidem. Peraí, É assim que eu queria dizer que a gente do conselheiras, nós temos um trabalho temos um em trabalho em prol. Eu gostaria de Eu agradecer gostaria de agradecer a direção na pessoa do da presidente, pessoa do presidente, sempre nos deu que nos autonomia, deu autonomia, que é de interesse que é de interesse da nossa profissão. da nossa profissão. Então, Então, e isso para mim é isso louvável. pra mim é louvável. Eu estar nesse espaço por ter essa por estar lutando pela minha profissão dentro. pela minha profissão dentro. Então, eu gostaria Então, de eu gostaria de agradecer espaço espaço de diálogo, esse diálogo, espaço, esse espaço, poder conjecturar as nossas conjecturar as ideias nossas na ideias prática, na né? prática. É só assim que eu Agradeço acho. também ao assim que Prefeito eu acho. 1. Muito obrigado pelo convite, e a Brato também está à disposição de vocês. De todos os... Nós estamos à disposição para sentar e conversar com o COFITO e com todos os CREFITs, porque todos eles estão em estados em que nós temos nossos terapeutas ocupacionais, os quais representamos. Então, dialogaremos com todos. Isso quer dizer, sentar na mesa para conversar. Ponto. Perfeito. Tá bem? Uma boa noite a todos. Fique com Deus. Fique e com até a Deus e próxima. até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.